Hamilton, ao desde o ano passado, que eu recebi o convite, toda a parte dos e-mails, focados para a comissão, a gentileza de produzir material para mim, de comprar coisas, de me receberem super bem hoje, então já começo agradecendo a vocês. E também para a inscrição, né? Fiquei sabendo que tem uma procura muito grande essa oficina, bastante contente, espero poder dar para vocês o que estão esperando dessa oficina. Então, muito obrigado. Meu nome é Renato Casemiro, pode me chamar só de Renato. Eu sou um professor de física, né, do ensino médio, sou professor de matemática do ensino médio, do ensino fundamental 2, sou mestre em história da ciência, né, mas acho que isso é muito importante agora. Sou amigo do professor Lima, né, acho que isso conta bastante, né, por isso que eu estou aqui com vocês. Preparei uma oficina, né? O professor Pia falou assim, a oficina é bem legal, funciona bem, os alunos vão gostar, tal, quem for participar, está pensando na educação matemática, quer fazer coisas diferentes, propostas novas, né? Então pensei em fazer uma oficina em duas partes, né? Primeiro vou falar bastante sobre um período histórico importante na vida da história da ciência, que é a Revolução Científica, e onde aparece o Kepler, Johannes Kepler, que é o meu objeto de estudo na Universidade foi essa, a terceira lei de Kepler, né? E também propor sugestões de como trabalhar isso em sala de aula, porque eu acho que isso é o mais importante. Nós temos uma semana de educação matemática e eu acho que é importante saber o que outras pessoas têm feito nas aulas de matemática e o que é dado certo. Então são coisas que estão dando certo na minha aula e eu queria realmente compartilhar isso com vocês. É por isso que vocês já receberam aí de antemão uma pequena apostila, vamos dizer assim, com algumas coisas a mais dessa palestra, dessa oficina, tá? Porque eu fiz um PowerPoint. Algumas coisas, para detalhar melhor, eu sei que o tempo é bastante curto, né? Eu deixei na apostila para que vocês pudessem voltar a ler e estudar. Então, qual que é a minha ideia? Nós somos professores, né? Estamos numa formação contínua de ser professores. E a gente, quando estuda, a gente vê uma coisa legal, fala, nossa, que legal, isso eu queria tanto fazer também na minha aula. Então, quando eu preparei isso, eu falei assim, olha, agora é a nossa aula. Então, isso agora não é mais material meu, é nosso. Então, isso é para você usar. Pode se usar da mesma forma que está aí para o que eu coloquei, você pode melhorar isso, eu sei que você pode melhorar isso. Só me conta como é que você melhorou, para eu melhorar depois a minha aula também. Tá? Então, isso é o nosso material. Esse PowerPoint também que eu desenvolvi para vocês, agora é nosso, então ele está disponível para vocês também no endereço de Dropbox. É claro que o link é gigante, chato, a gente dá um jeito de depois passar. Né? No material tem meu e-mail, você pode mandar um e-mail, eu te mando depois o PowerPoint por e-mail. Então, é nosso. Tá? Então, fiquem à vontade para perguntar, para discutir comigo alguma coisa. Vamos fazer juntos um trabalho, tá? Para frente, parceria mesmo. Gosto muito dessa imagem, pessoal. Todo PowerPoint que eu tenho tem essa imagem. Que é Deus, né? Assim, sentado numa nuvem, e ele está lendo um livro de física, leis da física geral, né? E está rachando o livro. Agora você falou que eu fiz assim, né? Tá bom. Isso é bom para a gente lembrar que a gente interpreta a natureza, né? A gente não tem uma verdade absoluta das coisas, essas verdades elas mudam com o tempo. Então, adoro essa cara de fanfarrão. Esse desenho é do Quino, que é o cara que desenha uma falda, faz uma falda. Depois que ele parou de fazer uma falda, na década de 70, ele fez outro tipo de desenhos e esses são deles. Gosto bastante. Tem a referência na apostila, tem a referência da parte, do lugar, do livro, tá? Tá tudo direitinho. Espero que vocês consigam depois usar bastante. Amigo, por gentileza? Tudo bem? Obrigado. Tudo bom? Fique à vontade. Então vamos lá. Como eu falei, nós estamos fazendo duas partes desse encontro. Na primeira parte eu vou falar bastante, né? Não ser chato nessa questão, porque eu vou discutir com vocês todo um contexto histórico
da Revolução Científica, nesse período do século XVI, século XVII, e colocando Kepler como uma figura importante desse movimento. E na segunda parte, a ideia de práticas de aula, tá? Envolvendo os temas apresentados. O foco é o meu foco, o Fundamental 2 e ensino médio. Eu não dou aula para o ensino superior, tive só uma oportunidade, fiquei 6 meses numa universidade trabalhando lá, né? Um contrato pequeno, mas então meu foco é sempre no ensino médio e Fundamental 2. E aí tem o link gigantesco do Dropbox, mas não se preocupe, a gente vai depois de passar isso para vocês. Tá? Então, a gente precisa, quando a gente começa a estudar a história da ciência, e tem que pontuar isso com os nossos alunos, tem que fazer o recorte certo. Então, o que eu fiz aqui? Fiz essa linha do bem e lembrar você que nós vamos trabalhar na parte do Renascimento, que é o meio termo aqui dessa linha. Então, o que vem antes do Renascimento? Tem que lembrar que é da Idade Média. Tá? Toda vez que a gente fala de Idade Média, tem aquela ideia de que é o período das trevas, né? Uma forte influência da Igreja Católica, a ciência não era produzida. Cuidado com esse tipo de definições, tá? Elas são definições que são equivocadas. Então, tem muita produção científica na Idade Média. É claro que a Igreja Católica realmente tem um poder muito grande sobre a própria universidade. A universidade surge vinculada à Igreja Católica. Mas cuidado ao afirmar que a Idade Média foi um período de trevas. Tá? Tem muita coisa boa acontecendo lá. Tá? Então, por exemplo, se você for pensar em Leonardo da Vinci, por exemplo, ele é um pensador que viveu no Idade Média. E fez grandes contribuições científicas, apesar de ainda não ter esse caráter da ciência que nós conhecemos hoje, as contribuições são importantes. O próprio, e as grandes navegações, por exemplo, né, a descobrimento da América, o descobrimento do Brasil é desse período. Então, a ciência náutica, por exemplo, era bastante desenvolvida. Né? Quando os portugueses começaram a fazer comércio, né, com os povos do Oriente via mar, né, você tem que ter uma ideia, aquela região da África, né, que era o Cabo das Tormentas, que era o Cabo da Boa Esperança, eles dominaram a ciência marítima daquele lugar. Isso é importante. Mas nós vamos trabalhar com o Renascimento. Né? É difícil datar, né, colocar um começo, começa no século XVI e no século XVIII, é difícil colocar isso, né? Mas é apenas uma referência. E aí você fala o quê? Então, da ideia de capitalismo, os reis, né, o absolutismo, reforma protestante contra a reforma católica, outros personagens importantes dessa época, Galileu Galilei, né? E aí a ideia mais importante é a discussão de ciência e a linguagem, matemática, para falar dessa ciência. Certo? E depois, o que vem depois vai vir a Idade Moderna, a Revolução Francesa, máquinas de vapor, Benjamin Franklin, Darwin. Então é legal você situar em que contexto nós vamos trabalhar. Nós vamos ter um renascimento. Para não cometer nenhum tipo de erro de anacronismo. Então, ó, pessoal, discutimos o período do século XVI para o século XVII, especificamente Europa Ocidental, e vamos discutir o que é importante. Toda vez que você vai pegar um livro que vai discutir esse período histórico, vai aparecer sempre o debate entre antigos e modernos. O Renascimento é um período de transição. O que chama Renascimento? Porque depois que a Igreja Católica, nas cruzadas, conseguiu expulsar o povo do Oriente, o povo árabe, o povo mouro, né? Os bárbaros, que tinham bárbaros, os barbados, nós, da Europa, né? Eles dominavam a cultura, começou a procura pelos textos originais, escritos em grego, ou né, da Grécia, ou escritos em latim, de Roma, apareceu, voltou, renasceu entre os europeus. Então, a ideia de renascimento é retomar as origens, certo? Então, quando você retoma as origens, como se você lê Aristóteles de novo, né, do grego, Platão de novo do grego, você fala assim, peraí, opa, as traduções, né, árabes, né, o latim, retomar, escrever, passar para o latim agora, que é a linguagem do momento, né, do Renascimento, estamos revisitando esses caras e estudando eles de novo. Então, eles têm coisas para falar, coisas que foram
estabelecidas, coisas que não estavam bem delimitadas. Então, parece que uma nova informação estava sendo trazida. Né? E aí, então, como comparar, né, as novas descobertas trazidas dessas grandes navegações, os novos contatos com outros povos, se baseiam nesses conceitos antigos? Então, você vai ter, basicamente, um grupo de pessoas tentando explicar as novidades trazidas dos descobrimentos, dessas navegações, pelo conhecimento antigo. Então, sei lá, por exemplo, uma coisa muito importante, a bússola. A bússola é um invento chinês, certo? Quando os portugueses chegaram até a fazer comércio na China, por exemplo, encontraram a bússola. Revolucionou o sistema de navegação, né? Tanto por terra como por mar, a bússola era sempre usada. Agora, o que é a bússola? A bússola é um pedaço de metal que se move. Mas peraí, como que um corpo inanimado, inânima, né? Ânima quer dizer alma, então sem alma, um corpo que não tem movimento, que não tem alma nesse movimento. E difere, né? O Aristóteles vai dividir os corpos em inanimados e animados, né? Que tem alma e que não tem alma. Aquela metal, que era inânima, tinha alma. E aí? O Aristóteles estava errado? Então, teve um grupo que vai pensar assim, não, vamos repensar o Aristóteles, vamos discutir novamente toda a teoria da Aristóteles para ver como que nenhuma se encaixa. Esses são os antigos. Ou falo assim, não, pelo contrário, é uma ideia nova, vamos pensar de uma forma diferente, vamos criar um novo pensamento para isso. Esses são os modernos. Então, claro que nem sempre, o cara não é moderno 100% moderno, sabe? Assim, ele às vezes ele quer ser moderno, mas ele vai usar elementos antigos para poder justificar. Ou ele quer ser antigo, mas aceita um elemento moderno. É muito misturado. Não tem, sei lá, palmeirenses e corintianos nessa história, que é bem dividido. Né? Sempre tem, como se fosse um torcedor da Juventus, assim, o cara que vai na Juventus. Então o cara gosta de onde vai na Juventus. É mais ou menos assim, é difícil, separar, muito difícil. E aí, bom, essa ideia de que nós temos que fazer, estudar um novo, entender um novo, e aí tentar se afastar um pouco dos dogmas religiosos, uma ciência racional, né? Uma ciência que possa se expressar racionalmente, sem uma influência do que os filósofos católicos estavam trazendo para a gente. Tá? Eu vou falar algo em seguida, por exemplo, que a Igreja Católica tem bons representantes que estudam Aristóteles e, vamos dizer assim, aproximam Aristóteles do dogma católico, né, que é o Santo Agostinho e o Santo Tomás de Aquino, são dois grandes pensadores, são santos, né, atuais, né, que fazem essa releitura de Aristóteles para se aproximar da Igreja Católica. Isso é muito importante. Então, os outros modernos vão tentar escapar um pouco desse dogma aristotélico. É difícil, mas eles têm. Muito bem. Dentro desse contexto, acho que o mais importante para mim, né, no meu recorte, tem muita coisa para recortar, né? Então, é um contexto enorme, século XVI a século XVIII. Então, já é grande. Eu preciso recortar o debate antigos e modernos, que é enorme também. Se eu estou pensando na medicina, então, vou ficar mais louco ainda. Porque tem uns caras que querem cuidar das pessoas fazendo um remédio que combatesse o mal pela diferença, né? E tem os que querem cuidar da doença com um remédio que é o semelhante. Então, é como se fosse a homeopatia e a alopatia, né? Claro, temos anacrônicos, porque são conceitos novos, mas a ideia é isso, tratar o mal pelo oposto ou tratar o mal pelo igual a ele. Então, tem que fazer um outro recorte. Tem que fazer um recorte na astronomia, né? E a discussão da concepção de mundo, né? Os modelos de universo. Então, o que você tem formado? Então, nesse período histórico, né, nós temos um universo que é geocêntrico. Mas aí, eu coloquei em barra geostático. Por que isso? Né? Porque a gente usa geocêntrico e aí não tem como a gente sair dessa combinação. Geo, terra, centro, cêntrico, centro. Então, a Terra está no centro. Centro da onde? Né? O centro do movimento dos planetas ou o centro do universo? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. É uma concepção errada que a gente costuma repetir, tá? Mas isso é importante porque
os pensadores vão falar assim, ó, a Terra está é o centro do universo ou o centro das órbitas. Sempre tem essa diferenciação. Isso que eu vou falar com vocês ao longo do dia de hoje. Tá? Então, como é que surge essa ideia? Bom, pensar que a Terra está parada, por isso geoestático, né, é um pensamento muito forte e ele vai ser determinado lá na Grécia Antiga. Porque é muito mais fácil mostrar que os outros corpos celestes estão em movimento do que acreditar no próprio movimento da Terra. Então, por exemplo, você estando na Terra, observando na Terra, você vai ver que o Sol nasce no lado leste, vai ganhando altura no céu, atinge um ponto de maior altura, né? E depois desce no céu e se põe dos lados da região oeste. Então você vê que o movimento, por exemplo, quem está trocando de posição no tempo é o Sol. Então é mais fácil aceitar que o Sol está em movimento. Depois a Lua faz um movimento muito parecido com o Sol. Ela também nasce nas regiões do lado oeste e vai ganhando altura e se põe no oeste. E as estrelas parecem acompanhar esse movimento. E ainda se você for lembrar que na concepção de mundo grega, a Terra e o céu são coisas diferentes. Por exemplo, você pensa assim, claro, né? Poxa, peraí, uma gravidade da Terra que atrai até o ar que forma a atmosfera, por isso, mas esse é um conceito moderno. Se você for pensar, uma separação nítida de céu e terra. Então, um dos argumentos importantes para falar que a Terra estava parada, é um argumento que ninguém fez, é um argumento de pensamento, não é um experimento, então é um pensamento que fala o seguinte: imagine um prédio muito alto, é um argumento grego, né? Você é um prédio muito alto e você solta uma pedra bem rente a esse prédio. Se a Terra estivesse em movimento, né, o prédio ia se deslocar em direção à pedra e a pedra se chocaria nos andares mais baixos do prédio. Como isso não acontece, a Terra não está em movimento, ela está parada. É um argumento muito forte, porque há uma separação completa de terra e de céu. Né? Então, isso é um pensamento grego. Né? Em termos atuais, uma bobagem. Né? Você vai viajar para os lugares, a gente viaja de helicóptero, porque se a Terra está em movimento, vamos dizer assim, a gente levanta o voo de helicóptero, a Terra gira, aí quando chega no lugar você desce e pronto, chegou. Não dá para fazer isso, porque a Terra não está girando. A tua casa de plástico fica pulando, a Terra gira, a casa vem quando você chega assim. Né? Bobagem, mas isso não pode acontecer, óbvio. Então a Terra está parada. É muito difícil provar que a Terra está em movimento. Existe um experimento que mostra que a Terra está em movimento, que é o pêndulo de Foucault. É um pêndulo muito grande, coloca uma massa muito grande mesmo, né? E aí, ao fazer o movimento pendular, ele sofre a ação da rotação da Terra e ele começa a girar ao longo de um dia inclinado. Mas é difícil, só tem museu de ciência, é uma estrutura muito grande de fazer. Bom, isso é uma ideia muito forte. Então, quando se defende a Terra está parada. É difícil contrariar a ideia que a Terra está em movimento. Bom, e os astros? Os astros giram ao redor da Terra. Tá? E como que os astros giram ao redor da Terra? Bom, a Terra é o centro, né? Então, tudo vai girar ao redor da Terra. Vamos pensar o seguinte, olha, acho que isso é importante eu falar. Na concepção aristotélica de movimento, você tem dois tipos de movimento. Três, na verdade. Da Terra é o seguinte: os movimentos são os naturais e os forçados. Os naturais seriam o seguinte: os corpos, do Aristóteles, a matéria é formada de 4 elementos: terra, fogo, água e ar. Tá? Os movimentos naturais de terra e água são vertical para baixo. Então, por exemplo, como é que eu sei que este corpo é formado por terra ou água? Eu analiso o movimento dele. O movimento natural dele é buscar esse lugar natural que é vertical para baixo. Então ele é feito de terra e água. Uma combinação desses elementos. Agora, vamos imaginar se eu tivesse uma vela aqui e eu acendesse a vela. A chama
o movimento vai vertical para cima. Então a chama é vectoriada. Mesmo se eu quiser inverter a tela, assim, a chama continua querendo para cima. Só sopra para uma cima vai para cima. Então, o movimento do fogo do ar é vertical para cima. O movimento forçado só fixa que eu ao corpo, né? Eu jogo o objeto. Então, ele vai para frente. Mas também procuro esse lugar natural que é vertical para baixo. Por isso que eu tenho um arco de parábola como descrito pelo corpo. Já os movimentos do céu são outros movimentos. Como os planetas não ficam mais próximos ou mais longe da Terra, é um outro movimento, o movimento do mundo supralunar, acima da Lua. Então você vai ter um movimento circular uniforme. Seus movimentos são periódicos, né? Você consegue medir o tempo, né? Toda a concepção de tempo que nós temos é do movimento periódico do céu. Dia, sucessão de 2 nasceres do Sol. O Sol nasce. Passa de novo, passou um dia. Semana, tem 7 dias da semana. Por quê? 3 motivos. Um religioso, que é da tradição judaico-cristã, que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Mas 7 também são as fases são a duração de cada fase da lua, 7 dias. E se você for pensar, isso é muito importante pensar, você tem 7 astros visíveis a olho nu no céu. E cada astro, em uma religião politeísta, é um Deus, para que você tenha que rezar. E se tem que rezar para um Deus, é bom rezar no dia certo. Mas você vai pedir uma coisa para Deus, para um dos deuses do céu, e vai rezar no dia errado, você pega uma coisa e reza no dia errado. Então, por exemplo, o Sol. O dia do Sol é o domingo. Porque se você lembrar de Sunday, domingo, é o dia do Sol. Se você pensar no Monday, é o dia da Lua. Certo? Agora muda de língua, vai para o espanhol. Me ajuda, eu sempre confundo. Qual que é terça-feira em espanhol? Martes. Então você vai rezar para Marte. E quarta-feira é miércoles. Sempre confundo os dois. Miércoles, então é Mercúrio. Aí quinta-feira é Jueves, que é Júpiter. Aí sexta-feira, Viernes, que é Vênus. Aí volta para o inglês. Né? E no sábado, Saturday, você vai rezar para Saturno. Porque são esses laços visíveis ao olho nu. E essa é a relação que tem com 7 dias da semana. Tem 7 laços visíveis no céu. Então, toda a concepção de tempo é uma concepção astronômica, de movimentos periódicos. Bom, não posso abusar da fala. Então é o seguinte, o que acontece? Você vai ter um cara que vai sintetizar toda a concepção aristotélica de movimento celeste, né, num tratado chamado Síntese Matemática. Esse cara, ele é o Cláudio Ptolomeu, é o romano, século II depois de Cristo já, né? E ele é o especialista matemático. A obra dele é muito forte. Todas as determinações que ele fez em astronomia só foram ser rebatidas lá com Copérnico em 1500 e lá. Então, nós temos aqui 1500 anos de concepção ptolomaica sobre o universo. Tá? O trabalho dele é tão bom, que quando os árabes tomaram a Europa e estudaram o trabalho de síntese matemática do Ptolomeu, né, eles elegeram o cara como o maior pensador daquele povo. E não mais chamavam uma obra de síntese matemática, chamavam pelo nome árabe Almagesto, que quer dizer a grande obra, o maioral. Né? Era muito importante. Então, você fala assim, o livro de Ptolomeu, como é que chama? Almagesto. Não, Almagesto é um nome árabe. Né? O nome do livro é síntese matemática. Mas foi reconhecido, que muitos chaves conhecem ele pelo Almagesto, uma grande obra. Bom, então, qual é a ideia? Ele vai dar uma determinação matemática, geométrica, para o movimento dos planetas. Mas qual é a concepção central do trabalho de Ptolomeu? Observa o céu e tenta descrever por relações matemáticas o que acontece. Se é verdade ou não, se é exato ou não, né? E
e quais ferramentas que eu vou usar não importa. O que importa é descrever o movimento do céu. Então você vai ter coisas que Ptolomeu conseguiu explicar com muita precisão, que não precisava de ajustes nenhum, mas outros precisavam de grandes ajustes. Mas como a obra era tão importante, tão completa e tinha tantos acertos, esses pequenos ajustes, porque dava errado, você fala assim, não, tudo bem, tá ótimo, dá para aceitar esse probleminha, tá? Somente no momento, né, no século II, quando a obra é feita, e depois dos primeiros anos, né, a aceitação é grande. Claro que depois de um erro, um pequeno erro, depois de 1.200 anos, vira um grande erro. Não dá, né? Parece coisa de político, né? Todo dia eu roubei um pouquinho, né? No final de 4 anos de mandato, tem um roubão, né? Então, por isso a ideia é muito importante. Tudo está em vermelho, pessoal. Desculpa. Tudo está em vermelho, tem na apostila mais explicações. Tá? Esqueci de falar. Então, essa ideia de salvar os fenômenos é uma forma muito importante para os historiadores da ciência. A gente sempre usa esse recurso, salvar os fenômenos. Então, é importante usar argumentos matemáticos para que mostrasse o fenômeno. Se isso era realidade ou não importava, mas tinha matemática que descrevia exatamente o que acontecia. Tá? Muito bem. E aí, o que aconteceu? No século II depois de Cristo, a Igreja Católica que está se fortalecendo, está se fundando, vai usar esta ideia como a ideia dos textos sagrados. Na apostila tem um texto que... Tem um pessoal que chegou agora, tudo bem que vocês chegaram agora, se identificaram de passar esse material, quero que vocês fiquem sem. Tá? Só um minuto para a gente. Então, só para você entender o que eu estou falando, eu coloquei. Tem muita coisa para falar. Olha, o slide 5, textos sagrados, né? É na página 2 da apostila, que tem que cá, né? Lá no comecinho, textos sagrados. Veja o Salmo 19. Os céus anunciam a glória de Deus e o firmamento proclama as suas obras. Aí, no céu, ele pôs um tabernáculo, que é um lugar, para o sol, que sai como um noivo deixando os seus aposentos e se regozija como um herói a percorrer seu caminho. Sua ascensão principia nos extremos do céu e seu percurso vai até o outro. Então, com base nesse Salmo 19, a concepção tem que ser geocêntrica, porque o sol que está em movimento, o sol que deixa o seu tabernáculo, o sol que percorre o seu caminho de um lugar para o outro, não há da luz do céu. Então a concepção tem que ser geostática, né? E aí geocêntrica, que Deus olha por nós somos na Terra, então Deus tem todo o nosso olhar voltado, né, para a sua criação. Essa aqui é uma representação do sistema geocêntrico, então a gente vê aí a Terra grandona no centro, os corpos girando ao redor da Terra. Essa faixa é a faixa do zodíaco, o laser vermelhinho não faz tanto efeito ali na tela, mas essa faixa é do zodíaco. Aqui você vê, né, no lado esquerdo escrito Sistema Ptolomaico, né, e aí seria o mapa mundi da época, tá? E aqui uma outra representação mais simbólica, tem aqui os astros girando ao redor da Terra, nas suas posições, né? Você tem também a esfera do zodíaco, e aí tem a esfera das estrelas, as constelações. Aqui é legal, é interessante que existe uma identificação, né? Coelho, Império, Habitáculo, Dei, Omni, Electrólogo, né? Que tem uma tradução do latim que está na apostila, tá? Na seção de figuras tem a tradução do latim aí. Então na página dos slides, que é o tema 1, fiz as imagens, que é assim, ó, Império Celeste, morada dos coelhos de Deus. Tá? Morada dos coelhos de Deus. Bom, que tipo de fenômeno
tinham que ser salvos, né? Vamos pensar, rapidamente, voltando aqui para essa imagem, essa aqui um pouco melhor, né? Se a Terra é o centro e os corpos fazem movimentos circulares ao redor da Terra, como explicar isso daqui? Isso aqui, os antigos chamavam de laçada planetária. Essa foto é uma foto da NASA, tá? Então, eu estou sendo bem anacrônico mesmo. Mas a ideia é o seguinte: essa é uma sequência de fotos tirada de Marte. Vamos falar besteira, de fugir. Tá, de Marte. São 29 fotografias. Então, posiciona-se a câmera aqui no lugar do espaço e tira uma foto, né, uma composição de 29 fotos diário de Marte. Aparentemente, Marte estava se deslocando para a esquerda, né? Chegou num ponto, ele para de se deslocar para a esquerda, faz um movimento retrógrado, volta para a direita e depois continua esse movimento para a frente. Na concepção aristotélica, que os movimentos tinham que ser circulares, essa laçada planetária era um problema, porque se é só ciclo que se move, como explicar esse laço, né, essa laçada? Ptolomeu é uma matemática da história. O Aristóteles tem grandes obras em poesia, em várias coisas, mas não em matemática. A concepção aristotélica não é matemática. Por isso que Ptolomeu, como matemático, vai dar resposta para isso. Ele vai usar elementos matemáticos para justificar essa laçada. Olha só o que ele vai criar. Todo o sistema ptolomaico do universo é baseado no seguinte, ó. Veja a Terra. A Terra não, primeiro, ela não é o centro do movimento dos planetas. Ela está num ponto afastado do centro. Vamos imaginar que esse círculo maior aqui seja o lugar onde está se movimentando o planeta. Se ele estivesse nessa linha, escrevendo essa linha, que chama deferente, né? Não é um círculo nem uma circunferência, porque não é centrado no centro, né? O planeta não faria aquele movimento. Então, matematicamente, uma solução para salvar o fenômeno. Vamos colocar mais um círculo sobre esse círculo. Esse círculo chama epiciclo. Então, colocando um círculo nesse círculo maior, o planeta vai girar ao redor do círculo menor. E este círculo menor vai girar ao redor do círculo maior. Então, quando este movimento do planeta acontecer, juntamente com o movimento maior, vai dar a trajetória que faz um laço. E esse laço, então, explica as laçadas planetárias. Para dar conta de salvar o fenômeno, foi colocado mais um círculo. Isso não fere a lógica aristotélica, porque é o movimento circular. Certo? Ah, mas, por exemplo, quando a gente estudou Marte, legal, deu para ver. Mas Júpiter é muito mais complexo. Não há problema, coloca um epiciclo sobre um epiciclo. Ah, mas não resolveu o problema. Então faz o seguinte, faz o próprio deferente girar ao redor de um ponto, que chama equante. Então as soluções matemáticas, geométricas para o movimento dos planetas foi sempre colocando mais e mais ciclos. Mais e mais movimentos circulares para compensar o que era visto na observação olho nu, que não tinha telescópio naquela época. Tá? Por isso, o sistema ptolomaico de universo tinha muitas esferas. Se eu não errar nas contas, são 56 esferas para formar todos os movimentos dos 6 planetas conhecidos naquele momento. É muita esfera. É muito complexo. Muito bem. Olha uma frase do Tomás de Aquino. As suposições dos astrônomos não são necessariamente verdadeiras. Embora os fenômenos pareçam confirmar as hipóteses apontadas, não se segue daí que elas sejam verdadeiras. É possível conceber que o movimento dos planetas venha a ser explicado de uma outra maneira, até agora não foi descoberto. Que até agora foi descoberto. Então, Tomás de Aquino, dentro da Igreja Católica, está dizendo,
As ideias são essas, não quer dizer que é uma verdade, mas se encaixa nos modelos matemáticos. Aí vai aparecer o sujeito importante na história, Nicolau Copérnico. Veja vocês que a revolução científica do século XVI, XVII e XVIII é também conhecida como Revolução Copernicana. Os historiadores vão atribuir a Copérnico a grande revolução científica. E é isso também um detalhe que eu quero trazer para vocês. Lembra da Idade Média, que nem sempre era das trevas? Eu quero discutir com você que nem sempre essa ideia de revolução copernicana é a mais correta. Vou explicar os meus motivos. Tá? Então, primeira coisa, o Copérnico, ele é um padre. Olha, ele se formou em direito canônico. Então, ele é um padre. Então, o que o padre vai olhar para um sistema apoiado pela Igreja Católica e falar assim, não é assim. Eu quero fazer diferente. Ele tinha algumas convicções. Primeiro, o sistema era muito complexo. Muito complexo. Ele achava que Deus deveria ter feito de um jeito mais simples os movimentos dos planetas. E outra coisa que chamou a atenção do Copérnico é o seguinte: se Deus fosse colocar uma lamparina, nas palavras do Copérnico, uma lamparina, uma lanterna, uma luz, para iluminar toda a sua obra, que melhor lugar para essa luz do que o centro? Por que ele desloca a luz, né, que vai dar tudo para um lugar diferente? Põe a Terra como centro. Então, a ideia copernicana de reduzir as esferas do sistema Ptolomaico, e colocar o Sol no centro é baseado não numa revolução científica, numa questão, mas numa questão filosófica, uma questão religiosa. Para isso, ele vai usar uma obra importante da época, que é o Tratado da Esfera, de Sacrobosco, que meio mundo leu, era uma leitura obrigatória nas universidades, tá? E também ele vai se basear no Almagesto, né, no síntese matemática do Ptolomeu, para estudar. Então, a revolução copernicana, entre aspas, não é assim, Copérnico pegou um telescópio e observou que estava errado. Não! É a mesma filosofia, eles não têm nada de especial para falar que aquele modelo é errado ou não. É uma outra concepção matemática. Não tem observação de, por exemplo, o Galileu, quando ele apontou a lâmpada para o céu e viu que tinha na Lua crateras e montanhas, como os tem na Terra, ele falou, peraí, né? Há uma diferença de problema, porque para Aristóteles, o mundo supralunar é um mundo de perfeição. Como é que tem buraco e montanha, um relevo acidentado como o da Terra? Cadê a perfeição? É um questionamento. Isso é importante. É uma coisa diferente que ninguém tinha visto. E ele viu. Né? Outra coisa, muito rapidamente. Para falar do sistema heliocêntrico, que vai ser agora, Vênus teria que apresentar fases, igual a Lua. Só que a olho nu a gente não vê fases de Vênus. Mas com a luneta do Galileu, apesar de ser uma luneta ruim, de pouco poder de aumento, ele observou fases em Vênus. Isso ajudaria a colaborar, né, a favor do movimento do sistema heliocêntrico. Né? Mas não é ainda. O Copérnico está pensando matematicamente, está buscando da obra antiga uma concepção nova. Ele está mudando de definição. Bom, ele faz um livro chamado Comentariólogos, né? Tem um pequeno comentário sobre as ideias dele, e ele exige algumas coisas da gente. Então, olha só. Primeira exigência: não existe um centro único de todos os orbes ou escalas celestes. Nossa, isso é muito forte. Só que o universo não tem um centro, é complicado. Né? O centro da Terra não é o centro do mundo, mas apenas da gravidade do orbe lunar. Ele está afirmando, então, que só a Lua gira ao redor da Terra. Só, mais nada. E a Terra vai ser só o centro da gravidade. Que os orbes, os planetas, né, giram em torno do Sol. Os orbes do Copérnico é um lugar especial que o planeta está girando. Tá? Ele gira em torno do Sol, como se ele estivesse no meio de todos. Portanto, o centro do mundo está perto do Sol. Por isso eu não posso falar também em heliocentrismo, porque o Sol não é o centro, o Sol está perto do centro.
mas é uma ideia de que o Sol é a coisa mais importante. Né? E a Terra, para isso, vai possuir 3 movimentos. O de rotação, que explica dia e noite, o de revolução, que é chamado de translação, mas o nome melhor seria revolução, que explicaria o ano, e o de declinação, que a gente entende como precessão, que é o movimento do eixo terrestre em relação às constelações do céu. Por isso a gente está, entre aspas, nas eras de Aquário, porque esse eixo aponta para uma constelação diferente. E esse eixo também faz movimento. Como se fosse um peão, né? Na iminência que perde o movimento, ele gira para a verticalzinha, começa a declinar, também gira nesse sentido. Vamos falar de revolução copernicana. À esquerda, o projeto ptolomaico. À direita, o projeto copernicano. Cadê a revolução? Cadê a diferença? Terra no centro, Sol no centro. Ok, primeira diferença. Os movimentos dos astros celestes são circulares ao redor da Terra. No heliocentrismo também. Né? A sequência dos planetas é a mesma. Né? A sequência dos planetas é a mesma, só que com a Terra em um lugar, em terceiro lugar. Né? Onde está o Sol. Existe uma esfera final de estrelas. Uma esfera final de estrelas. É muito semelhante. É muito semelhante. Porque as bases são as mesmas. Não há nada de diferente. Não há mudança, só há um tipo de diferencial do movimento. Né? Não há nenhuma outra concepção física, né, que explique as coisas. Né? Por exemplo, Newton é posterior ao Copérnico. Tá? Então, aqui tem um pequeno resumo, né, sobre o geocentrismo e o heliocentrismo. Terra aqui no centro, Sol aqui no centro, trajetórias circulares. Por exemplo, no modelo heliocêntrico, as críticas que ele fazia aos epiciclos, aos equantes, aos deferentes, né, ele faz uma crítica, tem muito círculo, vamos eliminar. Colocando o Sol no centro, eu vou conseguir eliminar os epiciclos. Não consegue. Ele ainda vai usar, olha que interessante, né? Porque, ó, Revolução Copernicana, Copérnico é o divisor de águas da ciência. O Copérnico é o representante do moderno, que vai mudar o sistema de mundo, usando os mesmos argumentos antigos. Né? Isso que está naquele primeiro slide. Bom, esse aí é a capa do Nicolau Copérnico, na folha do rosto do livro. E aí, um grande pensador da Revolução Copernicana, né, que é o Thomas Kuhn, escreve o seguinte no livro dele. Né? Embora o seu De Revolutionibus, né, que é o sobre a revolução dos orbes celestes, De Revolutionibus Orbis Celestis, né, sobre a revolução dos orbes celestes. Embora consista principalmente de fórmulas matemáticas, tabelas e diagramas, só poderia ser assimilado por homens capazes de criar uma nova física, uma nova concepção de espaço, uma nova ideia sobre a relação do homem com Deus. Porque é um trabalho matemático, por isso que é tão difícil. É um trabalho matemático, nem todo mundo consegue ler. Atualmente, nós temos muita dificuldade de ler esse tratado, porque é altamente geométrico. É só geometria. Não é difícil de encontrar, tem por aí livro. Né? Agora, se tem uma pessoa que podia ler os dados do trabalho do Copérnico e fazer alguma coisa, esse cara é o Kepler. Na minha opinião, esse cara é o Kepler. Então, aqui tem uma pequena biografia do Kepler. Né? Isso é interessante, é a primeira figura que eu mostro para vocês aqui, de uma pessoa. Né? Esse é o Kepler. Né? Tem uma coisa interessante, porque isso vale a pena explicar. Se você for na internet Copérnico, imagem, vai aparecer uma imagem do Copérnico, repetida algumas vezes. Né? Isso é muito legal, porque o Copérnico sabia do vespeiro que iria se meter ao escrever o Revolutionibus. Ele sabia. E contra a igreja, sendo um padre, tendo feito direito canônico e tal, ia ser um problema para ele. Então, o que ele faz? Ele publica o Comentariolos, escreve o Revolutionibus e tal, e aí ele não publica. Ele não publica. Ele pede para um amigo dele publicar pós-morte.
E é atendido, ele falece, né, o livro sai no longo da morte dele e tal, e aí é um livro que passa despercebido, ninguém vai dar muito valor aqui. Quando algumas pessoas começam a estudar o revolucionário e começar a discutir, né, aí sim a igreja se interessa por isso, lê o livro e aí proíbe o livro. É interessante esse movimento. Então Copérnico nunca foi famoso durante a sua vida. Ele era mais um estudante da faculdade, né? Não tinha nada especial. Então ele não foi retratado como uma coisa importante. Então, os desenhos que aparecem do Copérnico, alguém inventou o Copérnico. Né? O Kepler não, o Kepler era famoso na época dele, então alguém retratou ele. Né? Não sei de onde tiraram aquela ideia do cabelo chanelzinho. Mas é, cara. Bom, aqui o que eu vou falar do Kepler? O Kepler, ele nasceu na Alemanha, certo? Então a religião é outra, é protestante, é católica. Os pais eram mais complicados, o pai era mercenário, ia lutar em guerras, e a mãe não dava muita atenção para os filhos, tal, tinha uns problemas, foi criado pelos avós, os avós, a igreja protestante abriu uma escola, precisando de alunos para estudar e formar a religião, né, os adeptos, então põe o Kepler lá e ótimo, resolveu o problema, deixa o neto estudando. Ele queria avançar nos estudos teológicos para virar um pastor mesmo, né? Então ele tinha uma grande habilidade com matemática. Esse professor aqui, o Michael Maestrin, né, maestro, não sei exatamente a pronúncia do nome, né, ele incentivou bastante o Kepler a estudar. Né? Tem uma situação, que é tratada nas biografias do Kepler, na escapa principalmente, que ele separa a turma em quem vai defender o sistema heliocêntrico, quem vai defender o sistema ptolomaico, e aí o Kepler não tinha muitos amigos, acabou fazendo sozinho, e aí ele defendeu o sistema copernicano de universo, e aí ele conseguiu discutir com a classe em grande nível, e isso chamou a atenção do professor. Né? E aí, com os trabalhos, com a orientação do Maestrin, com 22 anos, né, precisava de matemáticos na província de Graz. O que era um matemático? Era uma pessoa que, além de dar as aulas de matemática na universidade, né, ele também tinha que servir à cidade com previsões astrológicas. Ele tinha que fazer previsões astrológicas também para poder, nesse caso. Né? Então, o Kepler é escolhido, ele tem que ir, né? Ele é muito pobre, ele tem que ir a pé de uma cidade para outra. Né? Chega lá, as pessoas desconfiadas desse jovem matemático, né? Que foi indicado por cara, mas não sabia se era bom o suficiente, aí ele começa a trabalhar. As aulas de matemática dele eram aulas que as pessoas não acreditavam muito, porque era uma pessoa difícil, mas os horóscopos que ele fazia deu previsões certas. Ele fez 3 previsões que se concretizaram, então ele tinha respeito. Ganhava mais dinheiro fazendo os mapas astrológicos, né, do que com as aulas de matemática. A realidade é para hoje. Chato, né? Desculpa, não foi legal. Falou um nome do professor de matemática famoso e para cada um você consegue 3 de astrólogos. Né? Bom, com 24 anos, isso para mim é uma coisa bem interessante. Tá? Palavras do Koester, né, que é um outro historiador da ciência importante, um pouco mais animado no texto dele, assim, um pouco mais novelesco, mas importante. Com 24 anos, o Kepler estava dando uma aula. Nessa aula ele entendeu, ele viu uma coisa, ele percebeu uma coisa que chamou tanta atenção que ele falou assim: encontrei os segredos da criação divina, entendi Deus agora. Porque vamos pensar, não, é sério, isso não é sério. Nós estamos falando de uma revolução científica que vai tirar Deus da história. Cara, não, o Kepler é extremamente religioso. Ele acredita num Deus geômetra, ele acredita num Deus da perfeição, ele acredita num Deus que usou da matemática para criar o universo. Deus não vai fazer um universo a esmo, tipo, um capricho dele, vai mostrar a sua presença de um jeito que a gente consiga seguir os passos de Deus. Falar assim, olha lá, Deus está aqui. Entendeu? Isso é muito importante. Então, o que o Kepler está pensando? Por que Deus
quando criou o universo, só fez o Sol, né? 6 planetas e a Lua. Por que ele fez isso? Por que ele não fez, sei lá, em vez de 6 planetas, né? Por que ele não fez 10, 12, 15 mil? E se ele fez 6, por que ele escolheu esta ordem? E se ele pensar, por que ele escolheu essa distância entre os planetas? Por que Deus escolheu isso? Ele não vou investigar, eu quero entender Deus, então estou estudando, né? Quero ser um teólogo, quero estudar, quero explicar. Por que Deus escolheu isso e não outra coisa? Porque Deus pode fazer. Por que ele fez isso? Olha só. Esse é um texto do Kepler, tá? É o original. Então tem que abrir aspas, né? E falar como se fosse o Kepler. Mas o texto é longo, a gente já está aqui muito tempo. Mas olha só, é isso. Tá, não entendi. Então vamos comunicar a Então qual que é? Ele estava numa aula de astronomia explicando a conjunção planetária de Júpiter e Saturno. Conjunção planetária serve para astronomia, serve para astrologia. Tá? É como os planetas aparecem juntos no céu. Tá? Então, esses juntos no céu aparecem de tempos em tempos. Ele ia mostrar para os alunos que as conjunções de Júpiter e Saturno acontecem sempre de tempos em tempos, obedecendo um intervalo de 8 constelações da faixa zodiacal. Então, olha aí. Então, a primeira conjunção está aqui, ó. Essa é a conjunção. Aconteceu no signo aqui de Áries, né? Esse primeiro aqui, mais alto. Não sei se eles vão lá para dar certo. Esse que parece um chifrinho aqui assim, um vizinho, é Áries. Aconteceu ali. A segunda conjunção vai acontecer aqui, ó. 8 constelações depois, então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aconteceu aqui em Sagitário. Beleza? A próxima 3 vai acontecer depois de 8 constelações. De novo, tá aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí, uma por uma, ele foi fazendo e foi ligando depois as conjunções. O que aconteceu? Criou esse monte de triângulo, entre aspas, triângulo, que na base é, né? Mas que gerou na circunferência maior essa circunferência interna. E avaliando a circunferência externa e interna, a relação entre os raios das duas circunferências dava a mesma relação de raios, né, estimados por Ptolomeu, né, dos órbitas do planeta Saturno e Júpiter. Nossa, as conjunções planetárias criaram duas circunferências cujos raios, o diâmetro, né, são proporcionais, né, às órbitas de Júpiter e Saturno. Então existe uma relação matemática entre essas órbitas. E aí o Kepler ficou pirado. Peraí, se eu consigo inscrever, né, um triângulo, ou vários triângulos, né, entre essas duas circunferências, Deus, o geômetra, fez isso também. Entre os raios, entre as órbitas de dois planetas, eu posso desenhar outras figuras geométricas. Então vamos só lembrar também que tem moça vou fazer uma sugestão rapidinho. Então a ideia é a seguinte, né? Você tem Saturno, a maior orbe, e tem Júpiter, né? Se eu conseguir escrever aqui um triângulo, desculpa exatamente, né? Entre Júpiter e Marte, que figura que eu vou colocar aqui? Que outra figura encaixa? E ele começou a fazer. Claro, a gente tem que lembrar que é século XVI, 1600 e o último time do Palmeiras, é bem antigo, né? Mas veja, desgraça, né? Ó, o cara está tentando colocar a figura, o cara não tem tablet de calculadora, tem um mapa lá que mexe, tem uma luz de vela, uma pena. Ele está lá, tentando. E não conseguiu. Mas ele falou assim, mas é isso, com certeza. Aí ele falou assim, caraca, entendi. Não é no plano. As órbitas são tridimensionais. Peraí, Deus é um geômetra perfeito. A órbita é tridimensional. Eu não vou colocar figuras planas
E diz também quantos são os sólidos regulares? 5 só. E é por isso que tem 6 planetas. Porque entre Saturno e Vênus tem encaixe um sólido regular. Entre Júpiter e Marte, coloca o segundo. Entre Marte e a Terra, o terceiro. Entre a Terra e Vênus, o quarto. Entre Vênus e Mercúrio, o quinto. E não tem mais sólido regular. Por isso que Deus só fez 6 planetas, porque eu consigo colocar 5 encaixes. Ele pira nisso. Tipo eu, desculpa, né? Ele pira isso e ele encontra os malditos sólidos regulares. Ele consegue entrar aqui, né? Aqui eu desenho. Ele vai colocar o tetraedro, o octaedro, o icosaedro, o cubo e o dodecaedro nos órbites celestes. E ele encaixa. Ele consegue encaixar. E aí ele escreve um livro chamado, né? Olha o nome do livro. Eu resumi sobre o Ministério Cosmográfico, mas é precursor dos tratados cosmográficos, contendo o mistério cósmico, as admiráveis proporções entre as órbitas celestes e as verdadeiras e corretas razões dos seus números, grandezas e movimentos periódicos. Esse é o nome do livro. Cara, e olha que legal o desenho, né? É um sistema de mundo. E os órbites celestes, as cascas que estão os planetas, estão alocadas com os sólidos inscritos aqui. É um trabalho genuíno, é importante, é brilhante. Era um cara que sabia usar os dados matemáticos e explicar as coisas. Era isso que esse sujeito, o Tycho Brahe, precisava. O Tycho Brahe era um astrônomo que tinha os melhores dados astronômicos da sua época. Porque ele tinha uma ilha, ele tinha uma ilha só para ele, e nessa ilha ele fez grandes instrumentos astronômicos. De novo, não tem luneta, não tem telescópio, não tem nenhum instrumento que traz para próximos corpos, não. Mas tudo que era instrumento de medição de ângulo, que quanto maior fosse o tamanho do instrumento mais preciso, ele tinha na ilha. Ele tinha um observatório de Urano para poder fazer isso. Ele tinha as pessoas que moravam na ilha, trabalhavam para ele. Ele tinha um tipo de nobreza que permitia isso. Então, o Tycho Brahe tinha os melhores dados da época. Só que ele não era matemático. Ele precisava de alguém que pegasse os dados matemáticos e fizesse um bom trabalho. Aí ele conhece o Kepler. Esse livro chega para ele e falou: poxa, esse é o cara que vai fazer acontecer meus dados. Só que o Tycho Brahe, ele tem uma concepção de universo que é diferente. Ele não aceita o heliocentrismo copernicano. Ele tem um próprio sistema de mundo, o Tycho Brahe, que é mais ou menos o sistema ticônico, que é mais ou menos assim. A Terra é o centro do universo, a Lua gira ao redor da Terra, o Sol gira ao redor da Terra também. E os planetas giram ao redor do Sol. Então, esse é o sistema ticônico do universo. E aqui é a esfera das estrelas. Tá? O Kepler não concorda com esse sistema de mundo, né? Mas o Tycho Brahe obriga o Kepler a trabalhar com os dados dele. É muito legal essa relação, porque é uma relação meio de egocêntrica, assim, porque o Kepler é muito seguro de si, o Tycho Brahe tem os dados importantes, não quer dar, porque sabe que ele vai fazer grandes revoluções, e ele quer o nome dele atribuído às revoluções, né? Vai acontecer. Então ele não libera os dados, ele só entrega os dados de um planeta só. Bom, mas aí, né, o Brahe morre, o Kepler assume o cargo do Tycho Brahe, e aí consegue ficar com os dados, os melhores dados disponíveis. E aí começa uma grande revolução dentro da astronomia, porque o Kepler vai estudar aqueles dados e vai chegar em três leis do movimento planetário. Isso é uma concepção muito do nosso tempo, da ciência moderna, porque o Kepler não estava buscando leis, ele queria uma comprovação que Deus existe, e que Deus pensa desse jeito. Né? Bom, ele sabe que Deus existe, para ele é fato, mas que Deus criou o mundo de forma geométrica. Então, com os dados do Tycho Brahe, ele vai escrever 2 novos livros, né? O Astronomia Nova Astronomia, né? E depois o Harmonices Mundi, que é o que eu
Só que os dados não batem na circunferência. Os dados para a equação da circunferência e para juntar e traçar a circunferência, os dados não batem. Né? Então ele vai falar o seguinte: eu vou abrir mão de ser uma figura geométrica para a circunferência, eu vou tentar outras figuras geométricas, né? Outras cônicas. Aí ele tem elipse e a elipse fecha com os dados. Então a primeira coisa importante é negar o Copérnico. Falar, olha, o Copérnico tinha razão do Sol ser, né, a referência dos movimentos planetários, mas as órbitas não são circulares, são elípticas. Aí ele vai falar o seguinte: ó, isso se aplica aos planetas da seguinte forma: nós temos dito que as observações são testemunhas, que os planetas estão a uma distância do semidiâmetro do círculo excêntrico a partir do Sol, um dos focos desta elipse. Então, a citação de uma órbita elíptica aparece como quê? Isso é romper com o sistema tradicional, que era circular, agora é elíptica. Ou como a gente fala hoje, né? As órbitas dos planetas são elípticas e o Sol se localiza em um dos focos. Só para você lembrar do que é uma elipse, né? Você tem, você tem o estudo das cônicas, né? Você faz um triângulo, um eixo, roda o triângulo, vira cônica, né? Aí você corta a cônica, se ela estiver inclinada, ela forma uma elipse. Essa elipse tem dois focos. Para a física, um dos focos é ocupado pelo Sol, o outro foco não tem sentido físico, né? Só geométrico. O semi-eixo maior é a distância que vai ali da casca, né, até o centro. Tudo bem? Ele está girando nessa órbita. Muito bem. Um detalhe: nos livros didáticos são sempre essa elipse que aparece, uma elipse muito achatada para a elipse real no número planetário, que é tema da oficina. Tá? Bom, aí vem a segunda lei de Kepler, né, que vai falar sobre o livro nosso do Mianovac, Nova Astronomia, né? Ele vai falar o seguinte: que se você traçar, né, uma linha unindo o planeta até o Sol e encontrar e marcar da passagem desse planeta, né, de um ponto até outro, mais próximo do Sol, esse planeta vai descrever uma trajetória maior. Mais longe, né, mais afastado do Sol, ele vai descrever um arco menor. Então, as velocidades de movimento dos planetas ao longo da órbita elíptica muda, varia. Então, de novo, não é um movimento circular uniforme. É um movimento que pode, ora acelerar, ora frear. Então, de novo, rompe mais uma vez com o convencional, com o antigo. Mas, em compensação, apesar dos arcos serem diferentes, as áreas varridas por esse vetor, por essa linha, né, são iguais. Essa é a segunda lei de Kepler. E a terceira lei de Kepler é o seguinte: ele começou a entender por que o tempo do planeta é maior que o outro. Ah, porque a distância que separa do Sol é outra, é maior também. Mas como que se comportam esses tempos e esses raios? O Kepler ficou estudando isso. Ele tentava encontrar uma harmonia entre período e distância. Ele tentou por toda a vida dele. Nos últimos dois livros que eu citei, ele tenta e não consegue. Ele sempre bate na trave, sempre tira a trave. Até que ele usou a razão sesquiáltera, que é a razão 3 meios. Essa razão 3 meios, olha só. Essa é a função de regra, não? Ainda não, Igor. Desculpa atrapalhar. E aí, meu? Obrigado por vir. Imagina, obrigado. Bom, essa razão 3 meios é muito importante porque ela vai discutir uma relação pitagórica, musical. O Kepler vai estudar a teoria musical do pai do Galileu, né, Vicente Galileu, para entender qual é a relação musical entre as notas musicais. Então, por exemplo, a gente sabe que você pega uma corda, sistema pitagórico de música, pega uma corda, estica, tensiona, toca, tem um som. Segura a corda na metade, toca, né, você consegue o mesmo som, mais agudo. Mas o seu ouvido vai identificar como sendo o mesmo som. Atualmente, no sistema musical, a gente poderia falar que é uma oitava, né? Pegar o do, ré, mi, fá, sol,
Si, o próximo Dó está uma oitava acima, que é a oitava nota, então a dupla frequência fica mais aguda. Beleza. E as relações estão, então, 1/2, 1/4, 2/3, 1/3. E aí a escala musical é formada com a divisão dessas cordas. Então a relação 3/2 é uma relação harmônica musical. E ele vai discutir as velocidades quando eles atingem as órbitas pela relação musical. Ele encontra uma relação musical. Na obra do Kepler tem as partituras de que notas os planetas estariam descrevendo ao longo da sua trajetória. Existe uma consonância, existe uma música planetária. Que o próprio Pitágoras falava que existia, que os planetas que giravam ao redor do Sol emitiam sons. E se ele emitir, a gente não escuta mais, porque nós estamos acostumados a ouvir esse som desde criança, então a gente já apagou, tipo, ele está tocando e a gente não está ouvindo mais, porque a gente se acostuma. Assim como uma pessoa que mora numa rua movimentada, depois de algum tempo até desencana que está passando um ônibus na rua, a gente sabe disso. Né? Isso é muito legal. E a relação é essa, né? Se você pegar os tempos do planeta ao quadrado e dividir pelo raio ao cubo, é constante em todo o universo. Isso agora vai arrepiar. Sei lá, bicho me arrepia. Ó, agora é a hora da. Eu estou empolgado. Agora é a oficina. Vou pular um pouco agora na oficina. Peraí, relaxa. Vai comigo. É que assim, você faz isso com os teus alunos, como eu faço com os meus, aí eles viram, eles ficam se inspirando tanto quanto eles. Tá? Peraí, então tem só um probleminha. Que é o seguinte, ó, no Dropbox, que eu deixo para vocês, tem essa planilha. Vamos aumentar aqui. Então, o que eu faço com meus alunos e espero que vocês também façam? Lembre-se, nós estamos juntos, né? Então, esse material é meu e seu agora. A gente vai no Wikipedia, digita Mercúrio e aparece lá dados de Mercúrio. Tudo bem? Aí, eu coloco assim no Excel, período em anos terrestres. Tá? Lá também vai estar em dia, tá? Em dias terrestres. Faça na unidade que tiver lá. Eu coloquei aqui porque eu tinha uma intenção de fazer um gráfico depois. Tá? Vai aparecer o gráfico aqui mais tarde. Mas tudo bem, vamos lá. Então o Wikipedia faz 100 dias. Meu, coloca os dias, vai na fé, dá certinho de janeiro. Tá bom? Aí também vai aparecer a distância média do Sol até o planeta. Tudo bem? Então eu coloquei lá. O período de Mercúrio, em relação a anos terrestres, é menos de um ano. Está mais próximo do Sol, ele gira mais rápido. Dá 0,24. E a distância média entre o Sol e o planeta, em unidades astronômicas, uma unidade astronômica é a distância Terra-Sol, 150 milhões de quilômetros, né? Está menos de um também, porque está mais perto. Né? Pela lei de Kepler, se eu pegar o período ao quadrado e dividir pelo raio elevado ao cubo, né, eu tenho um valor. Então, o que o Excel faz para a gente? Né? Ele calcula isso. Então, aqui, ó, você pode ver que tem uma fórmula. Eu peguei a célula V2, elevei ao quadrado, e dividi pela célula C2, elevado ao cubo. Tá? No Excel, desse Excel que está para vocês, do Dropbox, o cálculo já está feito, mas eu coloquei na cor de fonte branca. Para você pôr na sua classe, dos seus alunos, e esperar a resposta deles. Aí você pega uma calculadora, calcula e te dá um valor. Aí você, beleza, vai lá e revela, né, com a cor preta, né, se quiser. Pronto, dá esse valor. 0,971. E pede ele fazer de novo o próximo valor, e ir fazendo. Então, o Kepler, ele conhecia até Saturno, certo? Ele conhecia até Saturno. Então, vamos pintar até Saturno e colocar os valores. Né? Como você usa os dados em quilômetros, que é muito grande, né?
potências de médias, né? E o tempo em dias também é muito grande, o número dá 0,000, dá muito pequeno, né? E aí a gente começa a discutir a qualidade do acerto. Veja, 0,971, 0,997, isso está muito próximo do valor, né? do que é o 1, né? Dessa constante. Então veja, se a gente fosse, pensa no Kepler, fazendo a luz de vela, uma pena e uma tinta, né? 3 casas decimais, muito, né? Então, vamos pôr, né, 2. Olha a proximidade desses valores. Muito perto. Agora eu falo assim, tudo bem. Esses são os dados que o Kepler conseguiu, né, pela lei dele. Só que ele não conhecia Urano. Quando descobre esse Urano, por exemplo, aliás, antes disso, né, essa concepção mística do universo, dessas expansões matemáticas musicais, né, isso tudo foi feito falar assim, que legal, que bacana que o Kepler encontrou isso. Só que isso não serve para a ciência moderna. Só pega o que é importante, que é a lei, as leis. O resto tudo foi esquecido. Né? O Newton tem grande contribuição nisso. Né? Mas aí quando entra Urano na história, Urano o Kepler não conhecia. Ninguém conhecia. Né? Ok. Porém, a lei bate. Em Netuno, a lei bate. E aqui eu deixei por preto, ó, todos os planetas, Plutão na encarnação atual, Eris na encarnação atual, Ceres, o Hale-Bopp, todo o universo obedece à lei. Então, se ele tinha uma ideia de chegar como Deus no universo, não sei se vai chegar no Deus, mas que é assim é. Por exemplo, como é que novos planetas são encontrados no universo? Usando a lei de Kepler. Encontra uma estrela, já está lá brilhando, bonitinho. Aí de repente, por ser uma estrela, tem uma coisa que oculta a estrela, apaga a estrela. Pode ser um planeta que passou na frente. Encontra o tempo de passagem, encontra, estima-se a distância. Obedece a lei de Kepler? Sim, então é planeta. Ou é cometa, ou é asteroide. Porque tem órbita definida. Então isso, né, e juro, como você faz com os dados de dias, de quilômetros, é muito interessante. Os alunos vão fazendo um por um, né? Agora vai falhar. E nunca falha. É muito legal, os alunos ficam bem interessados. Nós vamos para a oficina, vamos para a parte. Juro que eu falei mais para vocês. Eu quero muito trazer isso para vocês. São coisas que deram certo para mim, e eu vou dividir com vocês isso. Então, primeira oficina. Nós temos que falar dos planetas que a Terra está a 150 milhões de quilômetros do Sol. Não sei explicar isso para os seus alunos. É difícil. Porque vamos falar em... geralmente a gente pega números grandes e transforma em dinheiro. Né? Então, 150 milhões de reais. Isso é preço de jogador de futebol. É difícil a gente conceber isso. É complicado. Né? Então, os números astronômicos são muito grandes. Então, o que a gente faz? Sempre que é necessário trabalhar com escalas, né? E escala é uma coisa muito importante para você trabalhar na sala de aula, que você pode fazer razão e proporção, né? Ou entre aspas, regra de 3. Sei que os matemáticos não gostam de falar regra de 3. Né? Mas se a gente for pensar em razão e proporção, é uma coisa importante. Está desde o 7º ano do Fundamental 2, isso, depois volta para o ano do Fundamental 2, aparece no médio bastante. Né? É um momento legal de trabalhar escalas, razão e proporção, usando dados astronômicos. Então, na própria apostila de vocês, tá? Então, olha só, o que eu fiz aqui no PowerPoint, né? O objetivo da aula, dimensionar o sistema solar em escala, que seja possível visualizar de uma compreensível distância dos fatos celestes. Material utilizado, bobina de calculadora, régua, pequena caneta, dados astronômicos, calculadora. Quais são os conteúdos programáticos? Sistema solar, razão e proporção, transformação de unidades, computação científica. E numa aula a gente faz isso. O que os alunos fazem? Né? Os alunos transformam os valores astronômicos numa escala possível. A minha sugestão é 10 milhões de quilômetros, 1 centímetro. Então, na sua apostila, tem a tabela aí com os dados. No Excel, para a sua aula, que já está pronta, senão precisa
preocupar com isso. Aqui, tá? Tá lá os valores em milhões de quilômetros. Vamos dar um zoom aqui. Ó. E, de novo, a conta está feita. Só está na outra cor, na outra fonte. Na outra cor. Se você quiser trabalhar em metros, também está do lado em metros. Tá? Então, você levar para a sua aula pronto. Então, os alunos, você põe os alunos para fazer isso. No final, bom, eu coloquei até, ó, eu coloquei menos dos planetas do sistema solar. Coloquei os planetas anão, já, os anões, para já dar uma cara de novidade. E até coloquei 2 cometas aí mais conhecidos, né? E os seus semelhantes maiores aí de trabalho. Então tá tudo aí. Aqui o que você vai fazer? Os alunos vão estudar, obviamente vão pegar qual é o ritmo, né? Porque vão entender que é só a divisão, simples, rápido e fácil. Está aqui as respostas. E aí vai para a parte prática do assunto, né? Você vai ter que ter, nessa aula, uma turbina de calculadora, certo? E aí, vem a minha sacanagem em relação a você. Eu mandei comprar turbina para vocês. Ela fala assim, ninguém vai ter desculpa, tipo, eu só não fiz porque não tinha turbina de calculadora, então tá aqui. Se vão ganhar, cada um vai ganhar uma. Aí você fala, vocês vão ter mais desculpa. Eu queria tanto ter feito, mas eu tenho que ir na Calunga comprar. Não, não precisa. Né? Você vai ter que fazer isso. Eu estou te obrigando. Toda a comissão do IFE que comprou isso, não gastei nada. Mas eu posso falar que custou R$1, tá? Porque eu comprei. Comprei para fazer um. Você levou também? Não, porque. Então é o seguinte: você comprou, né? Agora você tem. O que você vai fazer? Muita paciência. Não? Muita paciência. Você vai pegar. Eu vou fazer isso daqui. Vou pegar a canetinha. O que tem aqui? Você vai ver o da artística. Você vai marcar um lugarzinho para o sol. Bem no comecinho da sua vida. Tá? A gente pode falar. A ideia é a seguinte: nós temos até umas meia horinha. Tá? Se for preparado, a gente começa a fazer isso aqui mesmo. Deixa o meu de gabarito, você faz. Mas tem mais coisas para você fazer. Então, qual é a ideia? Faz o sol. Tá, tudo bem. Não fiz o sol de óculos escuro com aqueles raizinhos e tal, mas se você quiser fazer assim, faz. Mas o pessoal é muito pequeno, porque isso aqui é um trabalho de escala de distância. Não dá para misturar uma escala de distância com uma escala de tamanho. Ia dar tudo errado. Então, os alunos têm que ficar atentos que é uma escala de distância. A 58 milhões de quilômetros do Sol, está meio... Se a nossa escala está 10 milhões de quilômetros para 1 centímetro, a 5,8 centímetros aparece Mercúrio. É uma chance de você falar que Mercúrio é um planeta, é o primeiro planeta do sistema solar em relação ao Sol, é um planeta que não tem atmosfera. Então, porque os ventos solares empurram a atmosfera longe, então ele é um planeta super esburacado por conta dos meteoros que caem lá, né? Na formação, um planeta cinza, feio, chato, né? Sem possibilidade de vida alguma, tá? E ele não é o mais quente, apesar da proximidade do Sol, né? Justamente porque ele não tem atmosfera para reter o calor, então quando o Sol ilumina ele é 180 graus Celsius dia e menos 50 graus Celsius à noite. Não há lugar para te visitar, não é um lugar habitado. A 10,8
a 108,2 milhões de quilômetros de distância do Sol, ou seja, a 10,82, e por favor, pessoal, é do Sol, não é de Mercúrio até Vênus, é sempre do Sol. Então, se você quiser fazer uma tabelinha menos, a distância entre os planetas, vai precisar, quero pensar, né? Aparece Vênus. Tá aqui. Vênus, assim como Mercúrio, é um planeta rochoso. Você pode chegar lá e pousar no planeta. Né? Tem atmosfera, uma atmosfera muito diferente da nossa. Né? E lá acontece um efeito de estufa que a gente quer evitar na Terra. Porque lá as temperaturas são altíssimas. É o planeta mais quente do sistema solar. E a atmosfera dele reflete tanto a luz do Sol que quando a gente olha aqui da Terra, é a estrela, entre aspas, uma estrela brilhante no céu, muito brilhante. Mas não é uma estrela, é um planeta. É conhecido como estrela d'alva, ou estrela vespertina. Ela está sempre próxima do momento do Sol. Tá? Então, curiosidade de Vênus, eu vou falar, é importante. 150 milhões de quilômetros, ou 15 centímetros de papel na bobina, aparece a Terra. O terceiro planeta do sistema solar, mais um planeta rochoso. Esses conhecem bem. Marte está a 22,8 centímetros do Sol, na nossa escala. O planeta mais próximo aqui, que a gente pode pensar em habitação, né? Não tem oxigênio na atmosfera, mas tem gás carbônico. A gente podia usar então plântanos para usar o gás carbônico para transformar em oxigênio. Tá? Mas é um rochoso, dá para pousar. Depois de Marte, vem Júpiter, que é o primeiro planeta gasoso. Só que antes disso tem um cinturão de asteroides. E aí aparece o primeiro planeta não, Ceres, que é um grande asteroide. Mas na classificação nova ele entra no planeta não. Então entre Marte e Júpiter, além do espaço vazio, tem um cinturão de asteroides. E aí vai aparecer Júpiter. Olha a distância de Júpiter em relação ao Sol. O primeiro gasoso. Então, na época da formação do sistema solar, se o Sol está trazendo mais próximo, pela sua gravidade, os quadros rochosos, o gás ele não consegue atrair tanto. Ele tem que ficar mais longe. Aí vamos para Saturno. Saturno. Urano. Urano. Netuno. Deu? Plutão. Abre a porta aí. Peraí, tem Eris e Ceres, né? Não, tem Eris só, essa aí já foi. Agora vamos para Eris. Vai ser lá pra fora. Puxa, sim. Puxa não. Brincadeira não fiz, não. Né, Bruno? É o planeta não, o último planeta não que a gente tem na relação. Eu coloquei para você a Terra Hale-Bopp, que é a parte mais longe de onde vem os cometas. São 30 metros, tá? Então, se você quiser chegar até o Hale, eu não fui. Mas se você quiser até os 30 metros, você pode ir. Você não tem, o impacto disso na sala de aula, para os alunos do Fundamental 2 e para o médico, é muito grande. Porque eu quero que você entenda, por exemplo, aquela discussão, existem vidas em outros planetas? Imagina que exista vida em Eris, por exemplo. Olha onde está o Sol. Vamos fazer direitinho. Pode escutar, vamos fazer uma linha reta mesmo. Não vai dar, eu sei, vamos sair. Solta, Michel. Aí. Aí, vamos fazer isso. Olha o impacto disso. O que é o Sol para alguém, né, que está em Eris? O que é aquele ponto luminoso lá? Uma estrela. É um pontinho, mas o que é? Olha, lembre-se que cada 1 centímetro aqui são 10 milhões de quilômetros. Né? É muito, né? Então isso daqui, a melhor parte é pedir para alguém depois enrolar, né? Eu sou muito paciente, né? É um lado para girar, dá de fazer muito, fica cansado.
Fita cassete, ó. Nem existe mais. Nem existe mais. Mas são técnicos. Deixa assim, vai, melhor. Então, fazer isso precisa de régua, precisa de uma trena, né? Tem que ter muita paciência de falar, né? São 2 metros, né? Quantas regras tem que buscar? São 6, então uma regra, 2 terapêutico, né? Eu fiz isso ontem, então eu acho que eu vou deixar o trabalho de pegar suco por um lado, né? Abaixa assim rapidinho, amanhã você pode ir para a aula com isso pronto, né? Bom, essa é a primeira ideia de oficina para você. A segunda ideia de oficina é sobre esfericidade. Então, os desenhos que aparecem sobre a elipse planetária, da órbita planetária, é sempre muito ruim. São sempre elipses muito achatadas, que não correspondem à realidade física do planeta. Então, qual que é a ideia? Se você está estudando elipse na aula de matemática, ou estudando as leis do Kepler na aula de física, né? A ideia é fazer o seguinte, a gente entender como é a excentricidade das órbitas planetárias. Tá? Também acho que numa aula você consegue resolver isso muito bem. Tá? O que você vai precisar? Você vai precisar dos dados astronômicos, certo? E de um software que demonstra a excentricidade da elipse. Esse software eu procurei na internet e encontrei uma página que oferece para você o software gratuitamente. Então eu vou visitar a página, que é essa página aqui. Os links estão direitinho lá, chegando no Google, relaxa. Então tá aqui. Então é isso, tá? Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Então, muito bem. Para demonstrar essa órbita, a excentricidade da elipse, ele vai pegar a distância que é do centro da elipse ao foco e comparar o centro da elipse até a extremidade da elipse. Então é o seguinte, é o semifoco da elipse pelo semidiâmetro, certo? Então o que ele vai fazer? Na planilha do Excel, está assim para você. Olha. Na internet, de novo, lá no site da NASA e tal, peguei os dados astronômicos dos planetas. Então, o que quer dizer periélio? É o ponto que o planeta está mais próximo do Sol. E piófelio, o ponto que vai ficar mais longe do Sol. Então, o Mercúrio, por exemplo, a distância de periélio dele, eu chamei de DP, distância de periélio, 45 milhões de quilômetros. E a distância de América de Ribeirão, 70. O semi-eixo maior, na apostila, dá para cair como se calcula, é somar e dividir por 2. Tá? Então, peça ao seu aluno que some e divide por 2. De novo, está pronto para você. Né? É só mesmo uma questão de você trocar a cor de branco para preto. Tá? Tudo bem. E aí, eu fiz isso para todos os planetas. Então, de novo, tá aqui. Você viu que iluminou ali também. Né? E a semidistância focal vai ser justamente a distância do semi-eixo maior, que acabamos de calcular, menos a distância do periélio. Aí eu vou encontrar, veja que o Excel também já fez a conta para mim. Tá? Beleza, já está lá. E de todos os planetas também. Isso aí certinho. E a excentricidade se calcula como? Eu falei para você, a distância C pela distância A. A distância C pela distância A. Então nós vamos ter aqui a excentricidade dos planetas. Calcular.
que a excentricidade de Mercúrio é de 0,21. É o mais excêntrico que tem. Os outros, a excentricidade é muito pequena. É quase uma circunferência, quase mesmo. Né? Então, isso é muito importante porque ainda valoriza mais o valor do Kepler, porque é tão próximo de uma circunferência, mas tão próximo que não, e é uma elipse. Né? Então, isso é importante. No software tem um problema. Do software, não nosso. Né? Que eu não posso colocar os valores de C e de A iguais eu fiz como eu fiz para vocês agora, tá vendo? Eu não consigo jogar, por exemplo, o valor 38,05, né? Não consigo jogar o 50, o 130, né? Valores muito grandes. Mas se eu sei a excentricidade, para mim o mais importante é ver quanto excêntrica é a órbita. Eu penso e faço o seguinte: 0,21, 21%, então eu vou fazer o seguinte, vou aqui no software, eu tenho que usar alguma coisa da seguinte forma. Jogo 21 no C e jogo 100 no A. Então essa é a elipse de Mercúrio. Obrigado. Essa é a elipse de Mercúrio. E nem se a gente tentasse desenhar uma circunferência num livro, na outra a gente conseguiria fazer uma coisa desse jeito. Né? Então, este é um software, essa é uma ideia geral. E aí, eu quero que vocês façam com todos, né? Planetas anões. Planeta anão, veja, uma das características dele, né, é que a órbita tem uma diferença, né? Ele sofre mais perturbações do Sol. Então veja que no caso de Eris, a excentricidade é 0,44. É bem diferente. Vamos lá de novo para o software. Vamos dar aqui em 44. Para ver a diferença. Agora sim já está mais complicado. O que vai aparecer mesmo com os livros didáticos são as elipses, dos cometas. Esses sim são bem mais complexos aí em termos de excentricidade. Então você pega o Halley, por exemplo, tem uma excentricidade de 0,97. Vamos desenhar lá. E do Halley parece que é 1, mas aqui já é. Então 97 tem essa elipse. Bem diferente. Bem? Então, o trabalho do aluno é basicamente de cálculo, né? Para montar essas tabelas aqui, e depois eles podem, por exemplo, eles podiam fazer uma previsão de como seria a órbita dos planetas, fazer um desenho representativo e depois comparar a hipótese que eles estabeleceram com a excentricidade calculada pelo desenho e comparar o grau de achamento que eles colocaram. Tá? Você vai mostrar a importância que é uma elipse. Parece muito uma circunferência, mas não. Agora vamos usar aqui a atividade deles, da oficina. Né? Órbita dos planetas rochosos. Aqui, eu quero que vocês trabalhem, além do software, o uso do papel milimetrado para isso. Né? Então, aqui nós também temos papel milimetrado para vocês. E a ideia é fazer o seguinte: tem toda uma explicação no roteiro de como fazer. Mas a ideia, basicamente, é fazer o quê? É fazer isso daqui com papel milimetrado. Então nós vamos pegar o papel milimetrado, colocar na posição paisagem, escolher um lugar para o Sol, e o Sol está em um dos focos da elipse. Certo? Muito bem. Como as excentricidades da elipse lembram circunferências, né, a gente vai tentar fazer um trabalho com o uso do compasso. Né?
Teoricamente, estamos errados, porque esse compasso, já usando a abertura do raio, não vai gerar uma elipse. Mas, como a excentricidade é muito pequena, foi uma aproximação. A gente não está determinando exatamente a órbita planetária para a milimetral, mas estamos fazendo um estudo, né, do que principalmente, de como está a disposição das órbitas dos planetas. Então, o que ele vai fazer? Tem um procedimento, né, no texto. Na apostila, cada uma da oficina já tem um software indicado, tá bom? Então, eu estou na oficina 3 aqui, ó. Tem um link, né? Então, vamos lembrar aqui, né, dos dados que são importantes, tá? Além, isso aqui é importante, ó, além do semi-eixo maior, já cuidado, nós precisamos também calcular o semi-eixo menor, que é a parte vertical da elipse, que é a letrinha B, está aqui no desenho. E aí, a gente vai conseguir esse B, olha, nós temos o C, temos o A, o B, a gente consegue por Pitágoras. Certo? Então, mais uma forma de trabalhar Pitágoras dentro lá desse universo, fazer cálculo, usando Pitágoras, a gente vai fazer os dados da elipse. E aqui, como sugestão, eu coloquei na escala 1 centímetro, 2 vezes 10 a 7 quilômetros. Com isso, a gente consegue fazer um desenho apropriado dos primeiros coxotes. Então, está assim lá na tabela que você vai preencher, né? Tem o periélio, tem o afélio, tem o semi-eixo maior e tem a semidistância focal. Todos são os dados. O que está em branco são os dados que você entrega para o aluno. O aluno vai ter que passar, né, razão e proporção, passar para a unidade correta, em termos de centímetros, e também calcular o B, por Pitágoras. Não é uma tarefa difícil, mas vai levar um tempo para o aluno. Vocês têm calculadora, tem celular com calculadora, permita usar o celular, a calculadora do celular, e preenche a tabela. Preenche a tabela, o procedimento vai ser o seguinte, né? Aqui, colocar o valor milimetrado numa posição paisagem, escolher um ponto perto do céu para pôr o sol. O sol para o foco é view de todas as elipses que serão construídas. Tá? Então, vamos lá. Para Mercúrio, vamos abrir o compasso com a medida 1,9. A medida 1,9 é aqui, ó, é o raio médio. Tá aqui, ó, é o A, tá? É o raio médio, 1,9. E na linha horizontal que passa pelo Sol à direita, porque olha só, o Sol está aqui, ó. Vamos pegar o desenho de novo. O Sol está aqui, em um dos focos. O C é o semifoco. Então, calculado o semifoco, no diâmetro que está sugerido, na escala que está sugerido, ele vai estar a 0,4 centímetros, ou seja, 4 milímetros. Né? E aí a gente vai centrar o compasso a 4 milímetros, papel milimetrado, cada um daqueles risquinhos mais fininhos é 1 milímetro, a 4 marcações, centra o compasso lá, abre na distância que eu subscrevi 9 e faz o movimento que vai representar a órbita. Então nós vamos ter aqui, vou olhar um pouquinho, o primeiro desenho. Isso porque a excentricidade de Mercúrio é grande, a gente viu, em relação aos outros planetas, é uma das maiores. Para Vênus e Terra, que a excentricidade é quase 1, lembra? É 0,01 na verdade, né? Quase 0. Né? Aí não tem problema. Nós vamos abrir a medida 3,6 para Vênus, né? E colocar a ponta assim no próprio Sol e fazer o movimento, fazer o giro. E depois, para a Terra, 5 centímetros, vamos colocar apenas 1 milímetro para o lado direito e também traçar. E Marte, por final, aí o semifoco é um pouquinho maior, 0,7. E aí vai traçar da mesma coisa. A ideia é formar esse desenho aqui. E cabe no papel milimetrado. Certo? Nessas distâncias que eu testei,
fui mudando a escala até encaixar melhor. E o compasso tem uma abertura fácil também. A gente pode fazer isso aqui hoje na aula, nós temos 5 minutos, mas nós temos os compassos aqui também, para fazer se for o caso. E no final, eu acho que isso é a parte mais legal, no final você vai ter um desenho feito pelos alunos, e aí nós vamos ter um software que vai mostrar para a gente se a gente acertou ou não. Então, por exemplo, Mercúrio, aqui tem Mercúrio, Vênus, né? Como nós temos Vênus Marte, que é o último, vamos colocar aqui Marte para um ok. Regulou, Vênus, ok, Mercúrio. Então eu vou trocando os planetas e vamos seguindo, né, a relação entre eles. Aqui vamos colocar para girar. Né? Mostrar as órbitas do sistema solar, pode colocar o foco, mostrar o centro, mostrar os semi-eixos e tal. Já vou mexer lá para você ver. Eu gosto de mostrar sempre com uma gradezinha, que ele é um papel milímetro. Então, olha só, pegando Marte como referência e mostrando os outros planetas que estão ao redor do Sol, aí pode comparar se o nosso desenho está de acordo com o simulador. É uma aproximação. Apesar de não fazer elipses, acho que é uma aproximação. Tá bom? Tinha que ter mais forte aqui, né? Fazendo uma listinha para vocês darem uma olhada. E a última parte da oficina, que eu pensei que vocês podiam aplicar na aula também, é a explicação da lei de Kepler, mostrando, né, aquela que a constante aparece sempre o mesmo valor. Eu usaria de novo o quilômetro de guia, porque fica muito mais forte a imagem, mas que eu achei muito bacana também, é possível no Excel, aqui na testa, ó, aqui tem as elipses, está vendo? Ó, aquela tabelinha está aqui também. E a terceira lei de Kepler, o que eu acho legal é você depois criar um eixo período ao quadrado pelo eixo raio ao cubo, né, esse eixo maior ao cubo, e traçar um gráfico mostrando que a relação entre os períodos e a distância é uma constante. Então a gente faz uma adaptação, né, de uma função quadrática, de uma função sesquial, né, 2/3, como se fosse um gráfico de logaritmo, né? Já coloquei as distâncias ao cubo e colocando o período ao quadrado, na escala exponencial, e aí eu tenho uma reta, uma referência, mostrando que é a constante na relação. Ufa! Eu queria muito que vocês fizessem isso, eu queria que vocês tivessem, o tempo, para você pegar o compasso, pegar o papel milimetrado, arriscar, poder circular entre vocês e falar, lembra isso aqui e tal. Mas eu acho que a descrição que eu dei no passo a passo, eu acho que dá. Mas, se não der, você tem meu e-mail, por favor, entre em contato. Não deu certo, fala, né? E a gente vai dando uma ideia até uma semana só, o nosso tempo é de 2 horas. É sempre tão legal falar de um monte de coisa, mas, sei lá, eu espero, honestamente, que eu tenha cumprido o meu papel aqui, que você tenha gostado da falação, espero que você consiga se sinta motivado a pôr em prática essas coisas e que gostam de vocês também nessa área. Muito obrigado pela atenção. Valeu mesmo.